Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra está ao nosso alcance, para nela meditarmos e sermos instruídos como vencer as tentações do modo de Deus, seguindo o exemplo do Mestre dos Mestres, o nosso Senhor e Salvador, o nosso amado Deus. Aleluia, que assim seja. Em nome de Jesus, que estejamos prontos para vencer toda investida do mal contra nós e contra a nossa casa também, contra a nossa igreja. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. No Salmo 23, versículo de número 4, Salmo 23, está escrito: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Como nós lemos aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. À primeira vista podemos pensar: mas por que isto foi permitido? Passar por uma situação tão difícil? Não poderia ser ele livre deste pesar, desta agonia? No deserto, ser tentado pelo diabo? Aconteceu isso com Jesus, e pode acontecer conosco também. Mas como diz no Salmo 23, versículo 23, capítulo 23, versículo 4, ainda que isso venha acontecer, não devemos ficar apavorados e se sentindo desprezado por Deus, porque está escrito que se ainda passar por um vale de sombra, não é uma sombra boa, mas de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Está escrito também no Salmo 18, versículo
34 a 38. Uma razão porque foi permitido que assim acontecesse. Está escrito no Salmo 18, versículo 34 a 38. Adestra as minhas mãos para o combate. O soldado só é forjado no campo de batalha. De nada vale um soldado com decorações, com uniforme, armamento, fazendo aquelas coisas bonitas, marchando, para todo mundo tirar foto, filmar. De que vale tudo isso se ele não é preparado, não é forjado para a batalha? Aquelas coisas não servem para nada, só serve de boniteza. Mas para que aquilo tudo se não tem coragem, não tem força, não tem valentia? E é por isso que, como Jesus Cristo, como homem, foi permitido que ele fosse conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sim, nós também podemos passar por essas situações, mas por que o Senhor permite isso? Para que está aqui, adestrar. O que é adestrar? Preparar, capacitar. É por isso que nós estudamos e passamos por provas. Somos ensinados, mas tem a prova, para que a gente tenha certeza, tenha que a nossa capacidade pode vencer aquela situação difícil para ser aprovado. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos. Artelhos sabe o que é artelho? Você sabe o que é artelho? Dedos dos pés. Palavra estranha, né? Artelhos são dedos dos pés, né? E os meus artelhos, podemos dizer, os pés, não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Jesus nos deu autoridade para pisarmos em áspide e escorpiões. Esta é a autoridade que nós temos da parte do Senhor para vencer as batalhas, não contra a carne e o sangue, lutas espirituais. Então assim acontece porque o Senhor, Ele quer nos adestrar para a batalha. E ainda mais aqui no Salmo 144, no seu versículo 1 e 2, diz assim, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a Bíblia está nos advertindo que nós temos que estar pronto para batalhar por esta fé que nos foi dada. Não é simplesmente dizer, eu entrei na igreja, passei para a lei de crente e agora está tudo bem, está tudo legal. Nós precisamos também estar enfrentando a cada dia, na força do Senhor, com fé em Deus, e não desistindo de lutar, mas entrando na batalha onde o fogo mais inflama. E nós precisamos ter condições, né, para vencer a aproximação do maligno. Porque se o diabo, ele tão maldaz,
que é, né? Tão ousado. Ele visitou Jesus para tentar o Senhor. Ele pode visitar a nós também. Como é que ele vai aparecer? Com um chifre? Com um tridente? Com a cara feia? Metendo careta, fazendo careta? Assombrando? Não. Algumas circunstâncias da vida, ele, como se diz, né? Quando ele não vem, ele manda o secretário ou manda a secretária. Ele pode aparecer aqui. Pastor, não falei não. É sim. Ele pode surgir aqui, pode sentar aqui, pode ficar no nosso meio. E nós temos que perceber, nós temos que ter discernimento espiritual para não se deixar levar pela astuta cilada de Satanás. E ele é tão matreiro, é tão sutil, que se a gente não vigiar, a gente fica preso, viu? Sem sentir. Quando pensar que não, ó, já está cercado, já está preso. Essa é a estratégia maligna. Ele vai aos pouquinhos, avançando, domina isso aqui, esse lado aqui, e vai fechando. Pensar que não pode mais reagir. E antes que isto acontece até mesmo nos ambientes religiosos, evangélicos e protestantes. De vez em quando a gente ouve a notícia de alguém muito importante no cenário, né, gospel, espiritual, e sofreu uma situação que a gente, meu Deus, tenha misericórdia. É porque se a gente não vigiar, e não é que é enganado, se o pastor no João não ficar de olho aberto, não ficar esperto, ele vai se sucumbir. Ele vai ser enredado pelas astutas ciladas do diabo. E é uma coisa tão assim perceptível, que o diabo, ele também entra na esfera da Bíblia, né? E começa a conversar sobre estas coisas, e aparentemente a gente então, se não ficar atento, a gente vai até concordar, é de Deus, eu vou, eu também quero. Olha o que aconteceu aqui, o que é que nos ensina este episódio aqui da tentação de Jesus. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e lá, ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, poderia se pensar, pronto, participei da campanha de oração, fiz um jejum até demorado, um jejum até mais forte do que o normal. Ele ficou 40 dias e 40 noites, e ele, depois daquele momento, daqueles dias, ele teve fome. Claro, 40 dias, teve fome, teve necessidade de se alimentar. E aí o que é que aparece a ele? Chega o tentador. Vigiei, fiz a campanha de oração, agora eu estou forte. Ninguém pode ir comigo. Pois é, o diabo aparece no nível que a pessoa acha que nada vai acontecer, que está intocável. Aí vem o inimigo. E ele chega então, aqui no versículo 3 e 4, chega-se a ele o tentador. E ele pode também se achegar a mim e a você. Não, mas você chegou a Jesus. Mas é para a gente ficar com medo? Não, vamos nos comportar como Jesus. Ele pode vir do jeito que ele quiser. Mas a Bíblia diz, filhinhos sois de Deus, e já o tendes vencido, porque o maior é o que está em vós
do que o que está no mundo. Então para que temer? Não tem nada que temer. Levantar a cabeça e lutar. E em Cristo somos mais do que vencedores. Ele chega e fala assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus precisava provar nada para ninguém, nem para o diabo. E a gente também precisa estar dando ibope para situações de pessoas, até mesmo inimigos. Se você é crente mesmo, eu quero ver se você faz isso, faz. Na verdade, o diabo, ele queria se converter? Não, ele não queria se converter. Ele estava provocando o Senhor, trazendo aqui um desafio. Você é filho de Deus mesmo? Então eu quero ver você transformar essas pedras aí em pães. Eu quero ver. Pode também o diabo usar alguém, até da mesma família, colega de trabalho, ou até da igreja mesmo. Você não é crente? Você não disse que ora, que faz, acontece, que crê em Deus? Eu quero ver agora essa situação se resolver. A gente não precisa provar nada a ninguém. Nós cremos no Senhor, sabemos em quem temos crido, que não foi aqui que a gente cantou, que é poderoso, Ele é glorioso. O importante é saber disso e nada mais. Se querem contrariar, contra-argumentar, o importante é que nós estamos com Jesus, estamos com a verdade, e é isto que importa. Se gastar, ficar batendo boca. Olha, quando alguém começar a querer criticar a Bíblia, a igreja, não fique perdendo tempo com isso não. Jesus, ele disse que os discípulos não ficassem lançando pérolas aos porcos. Não quer? Paciência. Jesus disse: quem recebe vocês, recebe a mim. Quem rejeita vocês, rejeita a mim também. Como foi que Jesus, ele respondia aos opositores? De uma maneira lacônica, de uma maneira curta, sem muito lero-lero, sem muita conversa fiada, porque a gente já sabe com quem está lidando. As mentes cauterizadas, determinadas a ser contra Deus. Então, paciência. E este tentador chega para Jesus falando assim. E aqui começa um ensinamento para que a gente saiba como vencer as tentações. Se a gente não tomar como exemplo a atitude de Jesus, nós estamos perdidos com tudo que nós achamos que temos de espiritualidade. Se a gente não se comportar da maneira de Jesus, todos estamos perdidos. E se nós queremos vencer isto, nós temos que nos posicionar e seguir a maneira do Senhor. Aí ele veio e falou: tu és filho de Deus mesmo? Eu quero ver agora você se transformar essas pedras torna em pães. Jesus não era mágico. Ele então viu lá os milagres que Jesus fez, né? Multiplicação dos pães. Então eu quero ver agora. Então o diabo queria que Jesus satisfizesse a vontade dele. Curiosidade, quero ver agora. Depois que você passou por esse momento aí, transforme estas pedras em pães. Aí o Senhor aqui, lhe dá, aleluia, a primeira atitude que nós temos que ter para vencer tentação. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, está revelado, está mostrado para nossa direção. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, para a gente vencer a tentação, primeiro, palavra de Deus.
Sem a palavra de Deus não tem jeito. E quando eu falo palavra de Deus, não é simplesmente a gente ler por ler. Não, a gente tem que, como o Senhor disse, né? Uma casa edificada sobre a rocha, ouve e pratica. Não é ouvinte esquecido. Se a gente não praticar a palavra de Deus, uma coisa é certa: vai ser dominado pelas astutas ciladas de Satanás. Pode ser apóstolo, pode ser bispo, pastor, seja lá o que for. Se não praticar a palavra de Deus, o diabo vai vencer. Vai tentar e vai conseguir. Não interessa se nós já fomos batizados nas águas, se temos visões, se temos um bocado de anos na igreja. Se a gente não praticar a palavra de Deus, uma coisa pode ter certeza: vamos ser vencidos pela tentação do diabo. Então, primeira coisa aqui, para vencer a tentação, palavra de Deus, no coração, viver, né, segundo o que ela mostra, mas não o evangelho como muitos buscam, né, evangelho deturpado, de facilidade, cada um buscando um doutor, um mestre, segundo os seus próprios interesses. Tem gente que vive assim, buscando uma igreja que satisfaça os seus interesses, a sua própria vontade. O que tem de gente aí deturpando a palavra de Deus? Não é este o evangelho que o Senhor nos ensinou. O evangelho que nós aprendemos é o evangelho da cruz, teologia da cruz, né, da verdade de Jesus, daquilo que nos dá realmente a certeza de vitória, que nos dá segurança, que nos mantém de pé. Palavra de Deus, palavra do Senhor nos sustenta. Se a gente estiver em contato com ela, não desprezá-la, mas buscar sempre nela direção e procurar viver segundo as Escrituras Sagradas. Esta é uma condição. O diabo, ele pode vir, pode tentar, mas não vai conseguir. Aí o diabo, ele vai aumentando o seu nível de tentação, né? Bom, já que ele falou em palavra de Deus, aí ele vai aumentando, né, o nível de tentação, para ver até onde Jesus ele vai. E assim são as coisas também que acontecem conosco. O inimigo fica tentando: eu quero ver onde é que esse irmão, essa irmã, até onde ele vai. Ele não vai conseguir. Eu vou botar uma tentação na frente dele, eu quero ver se ele vai resistir. Muitos já caíram, ele não vai cair. Não vai o quê? Espera aí que eu vou preparar uma para ela. Ele não cedeu agora, mas eu não vou desistir. E aí ele aumenta a proporção da tentação. Aí ele não está falando, não gosta de palavra de Deus, que diz que ama a Bíblia? Vamos lá. Aí no versículo 5 diz: aí então o diabo os transportou à cidade santa e colocou no pináculo do templo para ele ver. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha a insinuação do diabo. Porque está escrito. Percebeu? Já que ele está falando de palavra da boca de Deus, eu sei, eu conheço. O diabo, ele conhece mais a Bíblia do que todos nós. Ele sabe, mas ele não obedece. Bom, já que ele está falando nisso, então eu vou ver agora. Também está escrito. Olha aí as heresias, como elas aparecem, de maneira camuflada. E o que tem de gente que já se desviou do caminho, estava indo muito bem, converteu a Jesus Cristo, evangelizando, dando testemunho. Aí aparece aí um arauto de uma novidade, um outro evangelho, e aí começa a ensinar e aprender outras coisas. Agora acha que a verdade está nessas novidades que aparecem, e aí começa a desprezar tudo que viveu,
Desde o dia que abriu o coração, aceitou a Jesus Cristo, falou do nome do Senhor e falou muito bem. Agora nada mais disso presta, nada mais disso serve. Agora é a sutileza do maligno. Mas está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. É verdade, está escrito mesmo. Você já percebeu como o diabo é sagaz? Se a gente não ficar atento, acordado, como ele nos pega nos laços. Mas a gente tem que procurar ter a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não se deixa levar pelos enganos do diabo. Aí então o Senhor respondeu: também está escrito. Ou seja, nós temos que tomar toda a palavra de Deus, que a palavra do Senhor, ela é harmoniosa, não se contradiz. Nenhum autor dos livros, 66 livros, um fala mal do outro, um contradiz o outro. Ainda que haja pontos assim difíceis de se entender, mas num profundo estudo vamos concordar que não existe nada que venha um contradizer a doutrina do outro, não. Por isso esses livros estão aqui, é o cânon sagrado, o calibre 66, que se a gente tomar todo esse conselho, e ainda aproveito para que é vergonhoso para o crente que sabe ler, né? Depois de algum tempo de caminhada, não tenha lido a sua Bíblia toda, né? Porque quem segue o Islã e outras doutrinas aí pagãs, desde pequeno, já conhece as suas literaturas principais. E o cristão que se preza, ele tem que procurar, já que ama o seu Senhor e quer conhecer a Deus, não precisa ter pressa, mas ter uma determinação da sua vida. Eu vou ler a Bíblia toda. Não é possível que eu, como crente, depois de algum tempo já no Evangelho, se alguém me perguntar: você já leu a Bíblia toda? Não, eu não consigo. E como é que você vem me falar do nome desse Deus e você não tem nem prazer, nem alegria e nem satisfação de ler o livro dele? Os pagãos, eles leem e releem seus livros considerados sagrados. Nós amamos a Deus e não gostamos de ler a palavra e meditar nela, para ter pelo menos aquela satisfação de dizer: obrigado, Senhor, eu consegui ler a Bíblia toda. Disse-lhe também o Senhor: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que aqui nos está ensinando? Não coloquemos nosso Deus à prova. Não nos arrisquemos em situações que Deus não está neste negócio. Não adianta dizer Deus está. Tem muita gente que se prejudicou assim, acreditando em umas filosofias ditas espirituais. Peça tudo o que quiser. Eu sou filho do rei. E aí se compromete com isso e aquilo. O que tem de livro, Isaías alugou um galpão pela fé. Pela fé, irmão, pela fé. Quando chega o dia do pagamento, cadê? Como se diz o faz-me rir, cadê? Irmão, vamos entrar em oração, que o diabo está furioso. O diabo está furioso? Não, sem responsabilidade. Isso não é coisa de homem nem de mulher. Deus não nos ensina a ser desta maneira. Deus nos ensina a ser o que? Sim, sim, não, não. Até nos diz: vai construir uma ponte, sente primeiro, faça as contas, para saber se tem condições de fazer, para não começar uma coisa e não terminar. E aí vem a vergonha. Mas você não disse que era de Deus? Que Deus te revelou? Que Deus fez isso?
quanta gente age desta maneira. Eu tive uma visão, um sonho, e Deus disse que isso é certo, e aí então vai. Mas não, isso é mania de gente que quer fazer a sua vontade, né? E aí fica colocando as coisas sobre Deus. Deus me falou, e essa coisa toda, e acaba dando em nada. Deus está nesse negócio? Deus é um Deus a ser atrapalhado? Não. Deus é um Deus que nos dá a certeza de vitória. Então, uma segunda atitude aqui, hein? Para a gente vencer as tentações que sempre podem nos visitar. Olhe, Deus está comigo, eu sei quem tenho crido, mas eu não vou dar brecha ao maligno, eu não vou dar lugar a Satanás, eu vou me afastar da aparência do mal, eu não quero compromisso com esta coisa, porque eu sei que é arriscado e perigoso. Mas Deus não está com você, rapaz? Vai, rapaz, que pela fé. Não, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade para pensar. Existo, logo penso, e pensar direito, com a mente de Cristo. E todas aquelas pessoas que não dão atenção a esta palavra aqui, não tentarás, eu sou teu Deus, acaba vencido pelo diabo. E aí vem a vergonha. E agora o que é que a gente vai responder? Como é que a gente vai se apresentar diante de Deus e de todo mundo? O que foi que aconteceu? Colocou Deus à prova. Até a palavra de Deus nos ensina assim, olha: fazei prova de mim, se. Não tem nada que a gente ficar fazendo prova de Deus. Ele não é mentiroso. Faça a prova de mim, se eu não abrir, se eu não abençoar vocês. Agora, precisa a gente fazer prova de Deus? A gente não tem provado e visto que Ele é bom? Eu vou fazer prova de Deus. Seja Deus verdadeiro ou mente. Que petulância é essa de se chegar? Eu vou fazer prova de Deus. Quem somos nós? Fazer prova de mim, se. Mas Ele nunca erra, Ele nunca mente. Ele diz: eu não sou filho do homem, não homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Eu dito uma coisa, falei uma coisa, não vai acontecer? A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Então, para vencer as tentações, a gente tem que se posicionar. Eu sei quem tenho crido, sei até onde eu posso ir, mas eu não sou aquele que fica fazendo besteira. Eu tenho a mente de Cristo e não vou me deixar levar pelas tentações. Rapaz, você não crê em Deus, não lê a Bíblia? Então vai, rapaz, se a ti sair. Não é assim não, não é por aí. E aí o Senhor, vendo a nossa obediência, o nosso temor, aleluia, vai nos livrar das ciladas de Satanás. Mas que a gente não incorra neste erro de querer colocar a prova, Deus à prova, fazendo bobagem, errando e fazendo coisas que nem os ímpios, incrédulos e ateus fazem. Porque eles podem não crer em Deus, mas não são bobos. E nós que temos a mente de Cristo, temos que exceder a eles, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, temos a luz, temos a direção, a bússola. Aí a palavra do Senhor diz: não erreis, eu não me deixe escarnecer, diz o Senhor. A gente já errou tanto na vida, fez tanta coisa que não devia fazer, e a gente sofreu, e ainda tem as consequências até o dia de hoje. E vamos parar com isso, e vamos ser prudentes, e vamos meditar na palavra de Deus, e vivê-la do modo do nosso mestre viveu. Então, primeiro, palavra de Deus no coração, praticá-la, e não é por causa disso agora eu estou com tudo, corpo fechado. Não,
Não vou tentar a Deus, Ele é comigo, mas eu vou fazer apenas o que o Espírito de Deus me guiar a fazer para a glória e honra do nome dEle. Cuidado com essa mania de coisa grande, né? Megalomania. Eu sou filho do Deus, do rei, Deus é grande e tal, aí só fica fazendo coisa que não deve, se encalacrando, e aí começa os problemas, né? É cartão de um, é cartão de outro, e aí chega no dia para pagar, cadê? E agora? Cadê a fé? Não diz que tem fé, não diz que crê em Deus, que é crente, e agora como é que vai fazer? Está vendo aí? Falta de aviso. Então cuidado, hein? Para vencer a tentação, não tentemos a Deus. Ele é poderoso, é o Deus do impossível, faz muito mais do que pedimos ou pensamos, mas não é desse jeito de viver que agrada ao Senhor, não. Nós temos que entender que existem certas coisas que a gente tem que ter consciência, que Deus nos dotou de pensamento, saber se conduzir. Deus nos deu todo esse atributo, de a gente perceber as coisas. E última coisa aqui, olha, nos versículos 8 a 10, para vencer a tentação, diz no versículo 8 a 10, novamente, olha aí como ele vai aumentando o nível. Não conseguiu da primeira, não conseguiu da segunda, ele poderia... vou desistir, mas ele é teimoso, viu? Ele é pertinaz, ele quer ver até onde a gente aguenta. Ele vem de novo, novamente o transportou o diabo ao monte alto. Isso o Espírito de Deus permitiu, né? Isso aí no nível espiritual, né? E aí foi permitido isso acontecer, mas como falamos aqui no início, assim foi permitido para adestrar para a batalha. Observe quando a gente não está acostumado a certos serviços, quando a gente pega aquela tarefa e depois que a gente termina, por não estar acostumado, como é que a gente se sente? Todo quebrado. Eu não sou acostumado a montar em cavalo. Fizemos a viagem até Amargosa, visitamos uma fazenda. E aí eu fui montar no cavalo. Montei no cavalo. No outro dia, como é que eu fiquei? Você que já experimentou isso sabe como é. Você fica com as cadeiras, mas dói que você para andar. É uma dificuldade, falta de costume. Mas aquele pessoal que vive nas cavalgadas, lidando com cavalo sempre, não tem esse problema. Chega para o estivador, que a gente olha assim, como é que ele conseguiu pegar aquele negócio, já está acostumado. A gente vê o entregador de gás, aí quando chega aqui, aí pega, bota aquele botijão e sobe essas escadas todas. Talvez a gente não consiga nem o primeiro vão, né? Mas ele já está acostumado. Ele já tem o jeito, já tem a maneira, ele já é capacitado para o serviço. Assim também na vida espiritual, Deus, Ele quer nos capacitar para lutar. E Ele não nos deixa sozinho. O Senhor pelejará por vós, diz o Senhor. Como eu sempre digo, espere o melhor. Nós temos que pensar de maneira positiva. Para frente é que se anda. Ocupar os pensamentos com coisas louváveis, alguma fama. Isso pensai. Mas esteja sempre preparado para o pior. E aí então, o diabo pela terceira vez, tentando o Senhor. Olha como aumentou e muito a tentação, o nível da tentação. Eu quero ver. Talvez ele pensou assim, eu quero ver se ele vai aguentar essa aqui é pancada, viu?
Este aqui ele não vai aguentar não. Novamente transportou num monte muito alto para ele ver bem, né? Porque em cima, né? Lá no farol, vê um bocado de coisa que outros não vêem. Aí mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória dele. Agora ele vai ser vencido. Olha a vaidade. Vaidade é um negócio sério. Por isso que o salmista diz: não me dê a pobreza para que eu não venha mendigar, e também não me dê a riqueza para que eu não esqueça de ti. Exagero nas coisas, né? Aí então disse: olha, está vendo tudo isso aí? Tudo lhe darei, se prostrado me adorares. E quantas vezes o inimigo se apresenta assim, com muita vantagem. Você vai ter sucesso, você vai resolver todos os seus problemas. É só você fazer do meu jeito. Você fazer uma assinatura falsa, fazer uma mentirinha, o que aqui tem, né? Todo mundo faz, até o pastor da igreja não sei quanto faz. Tem até irmão da igreja faz. Então, olha, ninguém vai saber, fica tudo legal, maravilhoso, você segue sua vida, e eu só lhe peço uma coisa: que você me adore, e eu, em contrapartida, lhe ofereço tudo isto que muita gente já está gozando e usufruindo, e você também pode ser mais um homem feliz, uma mulher feliz neste mundo de horror. Você vai ter muita coisa diferente e boa, né, para você se alegrar, fazer festa com seus amigos, né? É só você me adorar. E aí então o Senhor continuou firme na sua decisão e disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus aqui repeliu, não aceitou, e Ele nos dá o exemplo: olha, eu não quero. Eu já falei para você que eu não aceito, mas eu não entendo. Está todo mundo aceitando, todo mundo se dando bem. O que é que tem, rapaz? Uma coisinha dessa não vai ter problema nenhum. Eu não quero, não aceito, não agrada ao Senhor e nem a mim. E aqui está uma atitude também que nos faz livre das tentações do maligno: adorar somente a Deus. A gente não está aqui para adorar a si mesmo. Vocês não estão aqui para me adorar o nome da igreja. Estamos aqui para adorar a Jesus, adorar o Senhor das nossas vidas que nos salvou. Não adorar coisas materiais, não adorar a ninguém. Devemos amar as pessoas como a nós mesmos, mas viver deste jeito, que está de pé, enquanto a mulher, o esposo, a filha, o parente dele está de pé. E aí quando aquela pessoa cai, aí cai também no abismo. Não. Como diz aquele corinho antigo, né? Há muito tempo atrás eu ouvia cantar: se alguém não vai, não impeça a mim. Se alguém não vai, não me impeça a mim. Não. E aí o Senhor repreendeu: vai-te, Satanás. E olhe que o Senhor aqui estava sempre ali afirmando a palavra de Deus, ó. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, só a Deus, a honra, a glória e o louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Recapitulando,
O que é que nós, como crentes, devemos fazer para vencer as tentações que com certeza o inimigo vai provocar? O que é que a gente tem que fazer? Qual foi a primeira coisa aqui que a gente falou? Palavra de Deus, né? Coração e vivê-la. Compromisso com o Senhor. Segundo foi o quê? Diga, não tentar a Deus. Não é o fato de a gente ser crente que a gente vai se meter aí em embaraço, se complicar, não. E por último foi o quê? Somente ao Senhor adorar. A gente não está aqui nada para ficar adorando a ninguém, nem associação, nem a grêmios, nem cerimônias, em rito. Ao Senhor toda a adoração. Aleluia. E concluindo esta palavra, se a gente fizer isso realmente de coração, nós estaremos sempre vencendo o mal. Aleluia. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, está escrito, Hebreus 1, 14, falando a respeito, porque quando o Senhor, depois de ser tentado, e repreendeu o maligno, diz que aí o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Os anjos serviram como garçom, porque o Senhor estava com fome, né? E ali foi-lhe providenciado pelos anjos, né? Devia ser algo bem gostoso, né? Bem no tempero certo, né? Com gosto de quero mais, né? Veja só, né? Que maravilha, né? Já pensou se a gente tivesse esses garçons, né? Para nos servir? Os anjos vieram, que coisa especial, e serviram a Jesus. Aí a Bíblia diz, em Hebreus 1,14, falando sobre esses anjos, né? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quando a gente guarda a palavra de Deus e a pratica, não procura de maneira alguma tentar a Deus, colocar Deus à prova, adora somente a Ele, não é que a gente tem a companhia dos anjos? Está escrito, né? Que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Nós não vemos, mas a palavra diz que isto é uma realidade. Então estão não somente nós aqui, mas existem anjos, quando se diz assim, acampados. Como é acampamento? A gente chega no lugar, acampar, então a gente monta tudo aquilo e não sai dali, né? Quando desmontar acampamento, aí a gente arruma tudo e segue. Mas os anjos acampados significa que onde vai o salvo, o anjo vai. A pessoa escrita com o seu nome no livro da vida, desce a escada, o anjo vai. Vai viajar, o anjo vai. Porque ele recebeu a ordem, ele não é para ser adorado não, como tem aí, meu anjo da guarda, aí adora o anjo, não. Ele é como a Bíblia em alguns lugares diz, que eu sou conservo teu, adora a Deus. Então esses anjos, eles têm a incumbência, a missão, a responsabilidade de ministrar e servir a favor, trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Volto a dizer, por causa disso que a gente vai se meter em confusão, né? Deus está comigo, eu vou mesmo, eu faço e aconteça. E finalizando, está aí Tiago, livro de Tiago,
capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se a gente realmente seguir este conselho, em Cristo seremos sempre mais do que vencedores.